Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vou estar gravando um vídeo do vídeo que vocês estão todos vendo aqui na tela, do canal Cronosfera, chamado A Verdade Não Contada sobre Itachi. Acho que a maioria de vocês já me ouvindo deve me conhecer, vocês sabem como reacts funcionam. E primeiro eu gostaria de esclarecer algumas coisas. Eu não ligo para a pergunta do vídeo sobre... O principal questionamento do vídeo é se Itachi é um herói ou um vilão. Assim, esse não é o ponto que eu quero provar. Essa não é a pergunta que eu estou interessado. Se vocês procurarem no meu canal, assim, a semana passada eu soltei um vídeo criticando a ideia que o Itachi seria um herói. Então, eu não sou uma pessoa que defende o Itachi como herói. Eu não sou uma pessoa que particularmente se preocupa com essa pergunta. Eu não quero produzir argumento para nenhum lado dessa controvérsia. O que eu estou mais interessado e o que eu acho mais interessante sobre o Itachi é que os dois lados, tanto as pessoas que o consideram como herói, quanto as pessoas que o consideram como vilão, eles produzem argumentos e algumas teses que eu acho extremamente questionáveis. Então, o que eu quero estabelecer aqui é o que Naruto quer dizer com o personagem do Itachi e como ele se relaciona com toda a temática e ideias do mangá. E isso só para ser um pouco claro nessa minha introdução. Eu não tenho nada contra o Guto, nada do que eu vou falar é pessoal contra o Guto, eu não quero criar drama aqui nesse react que eu vou estar fazendo. Mas eu vou sim dizer coisas extremamente maldosas, eu vou dizer coisas que parecem muito mesquinhas e parece que eu tô tirando do sarro, mas a minha ideia não é tirar sarro dele, é que eu acho que o vídeo dele tem distorções absurdas em relação a muito do material de Naruto. E é isso que eu quero principalmente levantar. Então, se vocês pegaram qual vai ser a ideia do vídeo, podemos começar agora. O vídeo do Guto. A verdade não contada sobre Itachi. Ah, Kishimoto! Então, vocês vão me achar chato que eu vou parar a quase toda coisa que ele vai falar, mas... Primeiro ponto, por que tu tá trazendo o Kishimoto pra essa discussão sobre o mangá de Naruto? Tu por acaso conhece o Kishimoto? Tu por acaso sabe qual era a ideia dele pro mangá de Naruto? Tu por acaso tem noção exata de qual era a ideia, de como o Kishimoto queria que você interpretasse e entendesse o personagem do Itachi? Primeira coisa, eu gosto de sempre falar isso. Tu não conhece o autor, tu não tem nenhuma referência, tu não tem nada para falar sobre Masashi Kishimoto nesse vídeo. Então, eu recomendo que você deixe ele fora da discussão e não traga ele aleatoriamente. Especialmente que tem um tom meio condescendente nesse começo, mas... Continuando. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Guto e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Cronosfera. Hoje pra gente conversar sobre Naruto, pra gente debater sobre o Itachi. Ele é um herói? Ele é um vilão? Que tipo de pessoa, que tipo de intenção, que tipo de personagem é o Itachi? Então, agora ele tá colocando qual vai ser a principal pergunta que ele quer responder durante o vídeo. Itachi, herói, vilão, ameaça, o que será que o Itachi é? De começo, eu queria contestar um pouco dessa lente que ele está aplicando para interpretar e para falar sobre o personagem do Itachi. Eu sinceramente, eu não entendo porque pessoas, eles realizam esse julgamento moral, eles realizam tanto uma avaliação sobre, nossa, será que aquilo que um personagem ficcional fez, isso é correto ou não? Eu não entendo porque pessoas sempre estão fixadas na moralidade de coisas que personagens ficcionais fazem em mundo de fantasia. Não que tenha nada de errado
errado se você acha isso fascinante, se você tá super... Nossa, eu quero entender se o Itachi se o Itachi é bonzinho ou se o Itachi é malvado. Não tem nada de errado, mas... eu não acho que essa é uma lente que você consegue entender melhor o Itachi. Eu não acho que essa é uma lente muito boa pra você aplicar pra ficção, assim, tipo... Se você vê um personagem ficcional cometendo um assassinato, a principal preocupação que você deveria ter é: nossa, será que o assassinato dele foi motivado ou não? Será que ele fez algo correto ou não? Não, a maioria das pessoas não pensa nisso, a maioria das pessoas não aplica esse julgamento, a maioria das pessoas, elas não acham que personagens ficcionais, eles têm essa mesma escala de valores, eles obedecem ao mesmo nível de julgamentos morais. Eu não acho que, ao assistir um trabalho de ficção, o seu principal engajamento com as ações de um personagem, com as atitudes e com o evento que você está assistindo é se o ato foi moral ou não. Vamos colocar isso dentro do tópico do vídeo. As ações do Itachi. Itachi é um cara que ele cometeu diversos atos extremamente questionáveis. Sim. Itachi é um cara que fez vários assassinatos. Itachi é uma pessoa responsável por muitas coisas que você, como espectador, olhando de fora, e tu quer aplicar um juízo moral, tu pode ver e falar: não, isso são coisas erradas, isso são coisas cruéis, isso são coisas moralmente condenáveis. Quanto a isso, não há nenhuma dúvida pra mim, mas... eu me pergunto muito qual é o ponto de você fazer esse julgamento, qual é o ponto de você levantar essa discussão. Eu acho muito mais interessante quando você olha esse tipo de ato do personagem ficcional, você entender o significado dele, você entender, não, o autor escreveu o Itachi não porque ele queria fazer um exemplo do que é moralmente correto, mas porque ele queria construir uma história, porque ele queria construir um significado, porque ele queria que você sentisse alguma coisa em relação ao Itachi, que ele fosse dramaticamente importante, que ele criasse conflito. O Itachi, ele não existe, ele é simplesmente um personagem, ele é uma figura, ele é uma abstração que depende do propósito, do que ele acrescenta a uma história e do que ele acrescenta a uma experiência ficcional. Então, eu acho muito mais importante não enxergar o Itachi como, nossa, ele é uma pessoa e vamos ver a moralidade das ações dele, mas enxergar o Itachi como algo que serve uma função dentro do mangá de Naruto, como algo que serve um determinado propósito, algo que cria um conflito, algo que cria determinadas emoções. Esse é o principal critério e é a forma que eu acho muito melhor para se entender o personagem do Itachi, ou qualquer personagem. E quando você aplica essa lente, você valoriza muito o personagem do Itachi. Você entende, ele cumpre uma função dentro de Naruto, ele serve para o desenvolvimento de vários personagens, ele cria conflito dele com o Sasuke, e em relação a diversos temas que o Kishimoto quer trabalhar, ele cria diversos conflitos, ele cria muitas emoções conflitivas. E dramaticamente é muito interessante olhar essa pessoa do Itachi, com seus erros, com suas falhas, com seus aspectos condenáveis. Então eu acho que importa muito mais pro Itachi como personagem ficcional as emoções, o significado que os atos dele levantam, o propósito da inclusão dele dentro da história de Naruto. E eu considero o Itachi, o massacre Uchiha e a relação Itachi-Sasuke fundamentais para a história de Naruto. Você não consegue construir muito do significado, muitas das ideias de Naruto e muito da corrente de mensagens, de emoções que o Kishimoto queria passar sem Itachi. Então, se o propósito do Itachi é produzir emoções, se o propósito do Itachi é passar significado, se o propósito de ter um Itachi é que os leitores consigam entender algo, consigam alcançar certas informações,
eu considero o personagem do Itachi genial. Eu considero o personagem do Itachi ótimo por isso. Mas a escolha do Guto foi sobre colocar ele nessa dicotomia. Não, será que ele é um cara bonzinho? Será que ele é um cara malvado? Eu não sei o que trazer essa discussão para o personagem do Itachi particularmente acrescenta, como você consegue entender ele melhor ao você trazer, não, eu sou o Guto, eu sou uma pessoa com meus julgamentos de moral, eu quero aplicar o meu conceito de certo e errado para esse personagem ficcional, num mundo de fantasia, sobre ninjas. Eu não sei exatamente o que provar aqui. O Itachi é malvado, o Itachi é um vilão, deveria significar, mas essa é a proposta desse vídeo, então vamos aceitar a proposta do Guto. Depois da vinheta. Esse vídeo é praticamente uma continuação espiritual de um outro vídeo que teve aqui no canal, que é esse aqui no card, né, falando sobre os verdadeiros vilões de Naruto, que fala ali sobre o terceiro Hokage, sobre os conselheiros, sobre o Danzou eu não vou falar e focar muito no pontos desse outro vídeo do Guto e nesse vídeo do Itachi ser uma continuação desse outro vídeo. Eu não particularmente me importo com esse outro vídeo do Guto. O que eu acho hilário é que, assim, o Guto, ele está tratando como uma absoluta revelação, como um negócio de outro mundo, o fato que as autoridades, o terceiro Hokage, o Danzou, a forma como a vila de Konoha funciona, tipo, ele traz essas instituições, ele traz esses personagens do mangá e ele traz como uma enorme revelação, assim, nossa, esses caras eram vilões, nossa, esses caras cometeram uma enorme quantidade de erros. Não, existia muita coisa errada que a Vila da Folha e seus líderes estavam fazendo. Tipo, Guto traz isso como uma baita de uma revelação. E isso eu absolutamente não entendo. Tipo, tu leu o mangá de Naruto? O mangá de Naruto critica extensamente esses personagens. Tipo, é textual. O mangá de Naruto textualmente diz: o mundo shinobi, os sistemas das vilas, a paz e a forma como esse mundo funciona está uma merda. Esse mundo literalmente cria shinobis, cria ninjas que eles são pessoas que a vila quer sacrificar. Naruto existe um mundo em que os líderes mandam crianças de 12 anos para morrer em missões super perigosas. O mundo de Naruto, assim... O mundo de Naruto é algo que apresenta as extremas injustiças. O mundo de Naruto é algo que pede enormes sacrifícios, em que os ninjas, as lideranças das vilas e os sistemas das grandes nações estão baseados em guerras, estão baseados em constantes conflitos shinobi. Assim. Se tu pegar toda a mensagem do mangá e tudo que o mangá está apresentando em relação a como esse universo funciona, é uma extensa crítica sobre as bases que ele está colocado. Sim, Naruto é literalmente um Jinchuriki. O que acontece? Qual é a premissa do mangá? Naruto é um Jinchuriki. Ele é uma pessoa escolhida como um sacrifício humano. A vila pegou essa criança, bebê recém-nascido, e escolheu: não, você vai ser nossa arma de guerra, você vai ser nosso sacrifício humano, que vai ser odiado e isolado por todos, para manter nossa paz, para manter nossa autoridade. Então, tipo, se tu chegou à brilhante conclusão, nossa, esses caras são os verdadeiros vilões, e eles estão fazendo muita coisa de errado, parabéns, Guto. Tu pegou a mensagem que o mangá está literalmente, textualmente te dizendo o tempo todo. Até o terceiro Hokage, assim, o terceiro Hokage vai literalmente dizer, quando ele é ressuscitado, eu literalmente fracassei, e tudo que eu acabei fazendo gerou prejuízos e prejudicou a vila. Então, muito bom, Guto, você descobriu quem são os verdadeiros vilões de Naruto. E isso foi meio que só uma introdução, porque eu vou falar desses caras em maiores detalhes
Tipo, porque pra você entender o Itachi, você tem que entender o universo de Naruto. As ações, as práticas do Itachi, eles representam muitas das falhas, muito da lógica que o universo de Naruto funciona e impõe sobre o Shinobi. E as ações do Itachi representam a mentira que diversos ninjas acreditam e que esse universo mantém. Então, eu vou falar bastante sobre as instituições, sobre os Hokages, sobre isso depois no vídeo, mas... Continuando. E o Itachi é uma pessoa que está ligada a isso? E pediram para comentar o que eu acho sobre toda a situação dele? A verdade é que Naruto Shippuden sempre tentou retratar o Itachi como um herói. Naruto Shippuden sempre tentou retratar Itachi como um herói. Tipo, isso eu poderia simplesmente zoar, falar que, tipo, metade de Naruto Shippuden não sabia que o Itachi era um herói ainda, mas, tipo, isso seria um espantalho meio preguiçoso, mas... Não. Metade de Naruto Shippuden não tratou durante toda a sua duração Itachi como um herói. Se tu pegar inúmeros exemplos, e eu vou falar desses exemplos mais, se tu pegar o próprio Itachi, o que o Itachi vai dizer sobre as ações dele? Ele vai falar, eu não fui um herói, eu sou um extremo fracasso, eu não protegi ninguém, eu deveria ter confiado em você e eu não deveria ter cometido o massacre Uchiha. Itachi vai literalmente dizer todas essas coisas diretamente pro Sasuke. Quem são essas pessoas? Que mangá é esse que trata Itachi como um herói o tempo todo? Sim, tem diversos personagens que tentam entender o que o Itachi está fazendo. Tem diversos personagens que têm enorme empatia em relação a ele, porque ele teve que passar por muitas coisas e o caso dele é absurdamente extremo. Tipo, tem muita simpatia e o caso dele levanta muita emoção, mas... assim, não sei se o Guto particularmente entendeu, mas toda a história de Naruto e uma das principais coisas do personagem do Naruto ele representa o contrário do Itachi. O Itachi literalmente fala pro Naruto, não, talvez para proteger, o Itachi literalmente fala pro Naruto antes dele se sacrificar, morrer pelas mãos do Sasuke. Para proteger a vila, você vai ter que matar o Sasuke. Você vai ter que ser como eu, você vai ter que ser uma pessoa que comete sacrifícios, está disposto a abrir mão de seus laços para proteger a paz, para proteger a vila. Isso é algo que Itachi fala pro Naruto. O que o Naruto fala? É óbvio que não, eu não vou sacrificar o Sasuke, ele é meu amigo. Essas pessoas, esses laços que eu mantenho, elas são as coisas mais importantes para mim. Ou seja, a mensagem do mangá todo e a ideia de todo o mangá é que o Naruto ele constrói uma paz completamente contrária que o Itachi representa. É que o Naruto ele representa uma antítese até mais do Itachi do que do Sasuke. O negócio todo do Naruto eu não vou fazer sacrifícios, eu não vou abrir mão de meus sentimentos, eu não vou abrir mão dos meus laços, eu vou construir uma paz e eu vou entender as outras pessoas, eu vou cooperar com elas, eu vou ser reconhecido por todo mundo. E isso eu não quero falar em tantos detalhes assim, mas se tu pegar essas características que eu descrevi do Naruto, o Itachi é o exato oposto delas. Isso não é uma coincidência. O mangá te dá todos os sinais que o Itachi está errado e que o Naruto representa a tese, a forma como realmente alcançar a paz nesse mundo. Tipo, se tu leu Naruto Shippuden e pensou, nossa, o Itachi é o herói, o Itachi tratado como um herói, ele estava certo. Tu leu o mangá errado e quase tudo nesse mangá está te dizendo ao contrário. Se tu pegar o momento mais dramático e o momento mais pesado de todo o mangá de Naruto é o flashback do Sasuke, no Naruto clássico. É o flashback do Sasuke dele lembrando da família dele e dele lembrando do massacre Uchiha. Isso não é uma coincidência. Isso é para mostrar que o Itachi fez é a coisa mais brutal,
e é a coisa mais pesada que todo mangá vai demonstrar. Assim, não, Itachi não é tratado como um herói e você tem que deturpar muito o contexto do mangá para chegar nessa conclusão. Seja na descoberta do sacrifício que ele fez no passado, no momento em que o Obito está contando pro Sasuke tudo que aconteceu. Eu adoro esse exemplo do Obito porque ele tá dando... Não, o Sasuke foi o Itachi foi tratado como herói nesse momento, porque toda a ideia desse momento é... Obito estava mentindo, Obito estava manipulando o Sasuke, Obito queria que o Itachi parecesse um herói para que o Sasuke sentisse mais ódio e decidisse se vingar da vila. Esse é o momento em que, obviamente, o Itachi é feito para parecer um vilão, mas tem um propósito por trás disso. Tem claras razões por isso. Se você pegar literalmente o que o Obito está falando nesse momento, não faz nenhum sentido. A própria reação do Sasuke, o encontro do Naruto com o Itachi, o Kishimoto sempre... Não, esses dois exemplos que você deu estão literalmente errados. Primeiro, tu não entendeu a reação do Sasuke ao descobrir o que o Itachi fez. Sasuke, ao descobrir o que o Itachi fez, não aceitou o que o Itachi fez, não considerou isso heróico e não reconheceu, nossa, meu irmão é um herói e estava certo. Isso é óbvio. O Sasuke, quando ele descobre, ele nega a lógica, ele nega o mundo que produziu o sacrifício e o massacre Uchiha. Não há nenhuma admissão de heroísmo por parte do Sasuke. O que o Sasuke faz ao descobrir a verdade? Ele fala, nossa, meu irmão teve tanta dor, meu irmão teve tanto sofrimento na vida dele. O mundo forçou meu irmão a sofrer tanto, meu irmão acertou muito ódio, meu irmão aceitou muita dor. Eu não aceito isso. Eu não posso reconhecer esse mundo. Eu não posso aceitar o mundo que permite tanto ódio, que permite tanto sacrifício. Ou seja, toda a decisão do Itachi, toda a decisão do Sasuke de se vingar de Konoha é literalmente: eu nego os sentimentos do meu irmão, eu nego os atos do meu irmão, eu nego a lógica do que meu irmão fez. E assim, Guto, pra tu enxergar no encontro do Itachi e do Naruto ele ser tratado como um herói, tu tem que ter lido outro mangá, cara. Literalmente o Itachi nesse momento fala: então, Naruto, eu estava errado, eu não confiei nos outros, eu me achava perfeito, eu esqueci dos outros, eu acabei não reconhecendo ninguém, o que eu fiz estava errado. Ou seja, o Itachi literalmente fala pro Naruto: eu errei, se lembre dos seus amigos, busque ajuda pros outros e não tente resolver tudo sozinho, senão você vai acabar como eu. É isso que o Itachi fala pro Naruto. Se isso é o Kishimoto está tratando o Itachi como herói, eu diria que você tem uma definição muito diferente de heroísmo, mas... Continuando. Sempre tentou enaltecer aquele personagem para ter sido visto como o herói que salvou tudo. Uma coisa, o que o Itachi salvou exatamente? Vamos lá. O herói que salvou... O Itachi deve ser visto como o herói que salvou tudo. O que o Itachi salvou? Ele não salvou seu clã. Começar, ele matou todos os familiares dele, então ele não foi o herói que salvou tudo. Ele não particularmente salvou o Konoha, assim. Konoha continuou uma merda, Konoha continuou tendo os mesmos problemas. Konoha continuou tendo os mesmos conflitos. E nada particularmente mudou, apenas um clã sumiu, ele apenas matou um grupo de pessoas que incomodava. Então, eu sei lá o que o Itachi salvou na vila. E mais importante, ele não salvou o irmão dele. O mangá de Naruto deixa absurdamente claro que Itachi não salvou seu irmão. O que o Itachi fez levou seu irmão para as trevas. O que o Itachi fez tornou seu irmão um pária, tornou seu irmão genocida. O que o Itachi fez literalmente destruiu o futuro do Sasuke. Literalmente foi contra o Sasuke. O que o Itachi fez destruiu o Sasuke, o tornou incapaz de manter relações e o tornou incapaz de aceitar a vila, o tornou incapaz de aceitar sentimentos e as outras pessoas.
Ou seja, eu gostaria de saber, Guto, o que foi o tudo que o Itachi salvou e como o mangá de Naruto trata o Itachi dessa forma. Eu, sinceramente, eu não entendo e nada do que eu vejo no mangá me traz essa impressão. Por baixo das sombras, por baixo das cinzas. Mas eu tô aqui pra dizer que, na verdade, não é bem assim. Tudo bem, tu tá aí pra dizer que não é bem assim, porque não é bem assim mesmo, assim. Eu concordo com você. O mangá de Naruto não é assim, porque nada no mangá de Naruto é assim. Tipo, só na sua construção o mangá de Naruto é assim. Não existe nada no mangá que favorece essa tese, assim. Tu tá fazendo um trabalho que você inventa o que o mangá do Naruto quer dizer com o Itachi e como o Itachi é tratado pelo mangá. Aí o que você faz? Tu detona a glorificação, a exaltação, o heroísmo do Itachi que só existe na sua mente. Então, parabéns, tu detonou a tese que o Itachi era um grande herói, que ele tinha feito coisas boas e que ele tinha salvado todo mundo. Ninguém achava que o Itachi era esse grande herói, ninguém considerava o Itachi assim. Então, mas dentro do mangá, tá, gente? Contextualizem que eu estou falando do mangá de Naruto. Eu sei que a fandom tem muita gente que idolatra o Itachi, eu sei que tem muita gente que o acha um herói, que diz que ele não fez nada de errado, mas... Assim, Guto, se tu quer discutir com... Se você quer falar, não, o Itachi fez tudo de errado, ele estava errado nas coisas que ele fez. Tem um cara no mangá de Naruto que vai concordar 100% com você e vai literalmente dizer: eu estava errado em tudo que eu fiz e eu não salvei ninguém. Existe um cara que vai concordar 100% com você no mangá. E ele se chama Uchiha Itachi. Ele vai falar que errou, ele vai falar que não deveria ter matado seu clã, ele vai falar que fez merda com o Sasuke e estava completamente errado. Então... a pessoa que mais concorda com a sua tese é um pequeno personagem chamado Uchiha Itachi, dentro do mangá do Kishimoto. Vamos relembrar rapidamente de toda a história do Itachi e das coisas que aconteceram. Menino... Eu acho legal que ele vai relembrar a história, mas ele não particularmente tem nada para dizer de interessante sobre a história e o passado do Itachi, assim. Tem várias coisas interessantes que dá para tirar do passado do Itachi que se relacionam às ações dele. Por exemplo, ele ser extremamente habilidoso, ele ser capaz de fazer qualquer jutsu e ele ser superior a todas as pessoas que ele interagia. Isso é importante para entender o personagem, porque o Itachi, ele sente que ele se achava uma existência perfeita, ele sente que não havia nada que ele era incapaz de fazer sozinho. Ele sente que, não importando qual fosse a tarefa, não importasse qual fosse o desafio, ele era capaz de encarar sozinho. E isso é exatamente o que ele vai demonstrar depois. Com o conflito dentro do seu clã, ele vai tentar resolver tudo sozinho. Ele vai tentar alcançar a paz completamente sozinho, mas... ele não vai trazer porque o passado do Itachi particularmente importa para a construção dele. Vamos ao Guto. Itachi nasceu em Konoha, bem de saúde, super tranquilo. O pai dele era chefe da polícia de Konoha, tudo certo, maravilhoso. Ele foi treinando, se mostrou um grande, verdadeiro gênio, conseguia desenvolver habilidades, conseguia aprender muito rápido e tinha um pensamento muito além. Segundo o próprio terceiro Hokage, com 7 anos ele pensava como um Hokage. Eu adoro que isso ele vai trazer de novo depois. Ele vai zoar o Itachi porque, nossa, ele pensava como um Hokage e mesmo assim fez coisas horríveis. E ele acabou como um vilão. Tipo, você não entendeu o que significa pensar como um Hokage. Você não entendeu a construção e o que Naruto quer dizer com esse pensar como um Hokage. Essa fala do Hiruzen, essa fala do terceiro Hokage, acontece em um contexto muito específico. A Shirame explica o que é ser um Hokage ao falar sobre a sua história e a construção de Konoha. E ele literalmente diz: ser um Hokage é estar disposto a sacrificar as coisas. Ser um Hokage é estar disposto a tomar decisões difíceis para proteger a vila, para proteger a paz.
Mesmo que você tenha que sacrificar seu irmão, a pessoa mais importante para você. Percebam o que isso significa. Isso significa que o Itachi, por sacrificar as pessoas mais importantes para ele, por sacrificar todo o seu clã, ele é exatamente um Hokage. Ele é exatamente a pessoa mais capaz de deixar de lado os seus sentimentos, sacrificar qualquer coisa pela paz e pela vila, por Konoha. Tipo, é isso que quer dizer dentro de Naruto, dentro desse contexto, pensar como um Hokage. Mas o Guto vai zoar que, nossa, o Itachi pensava como um Hokage, olha que negócio que não faz sentido. Como se os Hokages fossem lá grande coisa. Eles não são, e o mangá é extensamente crítico. Os Hokages, eles representavam alguns valores interessantes. Hashirama, quando fundou Konoha, ele queria proteger as pessoas, ele queria alcançar a paz, ele queria promover entendimento, mas existem diversas contradições, existem diversas incoerências por trás desse ideal de Hokage e por trás do que Konoha acabou se tornando e o que os Hokages acabaram fazendo. Os Hokages realmente eles não são grande coisa e tem várias incoerências sobre esses personagens, mas tu não entendeu essas incoerências nem nada sobre o que significa pensar e agir como um Hokage. Continuando. Ok, ele entrou para Anbu muito jovem e participava das reuniões dos Uchiha. Sendo assim, se tornou um espião para o seu clã, espionando as coisas que aconteciam na alta cúpula de Konoha, mas era um espião com identidade dupla. Ele espiava de volta tudo o que acontecia no clã e contava para Konoha. Eu fico bravo dele trazer esse contexto do Itachi, porque esse é meio que um detalhe importante, assim. A história do massacre Uchiha é muito que o Itachi ele era meio que um membro dos dois lados. Ele era parte do clã Uchiha, ele amava essas pessoas, ele entendia o problema do clã Uchiha, mas ele tinha uma devoção à vila, ele ainda se sentia parte da vila, e ele era capaz de entender muito do que o alto escalão da vila sentia, o medo e a desconfiança que eles nutriam em relação aos Uchiha. Então, a história é muito que o Itachi ele tinha uma posição especial como um membro dos dois lados e capaz de entender ambas as perspectivas. Mas, mesmo ele ocupando esse lugar especial no conflito, ele ainda não buscou fazer nada. Ele não buscou promover um entendimento, ele não buscou promover uma solução pacífica. Muita gente zoou o Naruto falando que ele faz Toki no Jutsu, que ele fala para os inimigos dele até que os inimigos desistam. Mas essa questão de Toki no Jutsu do Naruto é uma das características mais importantes do mangá. O que o Naruto sempre faz em relação aos seus inimigos? Ele resolve o conflito alcançando um compromisso, alcançando um entendimento com as outras pessoas. Ou seja, muito do que torna o Naruto especial é que ele é capaz de entender a perspectiva da outra pessoa e ele é capaz de alcançar um compromisso por meio do diálogo com elas. Assim é como o Naruto resolve o conflito. E o anime contrasta muito isso com o Itachi, que ele também entendia os dois lados. Ele também poderia buscar um entendimento, ele também poderia buscar conciliar a Folha e os Uchiha. Ele também poderia fazer um compromisso e fazer o próprio Toki no Jutsu dele para resolver o conflito, mas ele não faz. Ele não enxerga essa solução, ele não enxerga como encontrar entendimento nos conflitos em que ele se envolve. Isso é um aspecto muito importante de Naruto, essa questão de será que você pode alcançar entendimento e será que isso é um caminho para alcançar a paz? O Itachi representa o caminho contrário do que o Naruto representa nesse sentido. Aí ele soube que os Uchiha estavam planejando tomar o poder das mãos do atual Hokage, e então mentalizou, organizou e realizou um massacre, assassinando todas as pessoas do clã Uchiha, com exceção do seu pequeno irmão Sasuke.
De novo, ele traz os eventos, mas ele não traz nada do significado, nada do que Naruto quer dizer com isso, nada do que esse tipo de fenômeno representa. Ou, nossa, por que o passado do Itachi importa particularmente aqui? Eu não sei. Por que trazer esses eventos se você não vai relacionar, se você não vai trazer a narrativa, se você não vai trazer o que o Kishimoto quer dizer com várias dessas coisas? Tipo, nossa, a posição do Itachi em relação ao clã, em relação à Folha. Eu sei lá porque ele traz esses detalhes da vida do personagem. Ótimas cenas. São cenas de um pequeno mangá chamado Naruto. E você jura que está tratando o Itachi como um herói o tempo todo? Eu trouxe essas cenas aí que são emblemáticas do heroísmo do Itachi, como ele é tratado dessa forma heróica e glorificado o tempo todo. E aí ele entrou na Akatsuki, vive por aí pelo mundo. Ok, ele sacrificou sua vida em prol de Konoha, né? Porque ele tinha presenciado os males da última guerra, estava horrorizado com tudo aquilo, segundo o próprio óbito que narra a realidade naquele momento ali, nesses pedaços específicos. O Itachi estava horrorizado com a guerra, ele não queria ver mais guerra, e aí ele pensou que poderia ter uma guerra muito grande dentro de Konoha, por conta dos Uchihas tentarem tomar o poder, e depois disso, com Konoha fragmentada, as outras vilas em volta iam tentar invadir Konoha mais uma vez e mais guerra. Então, para evitar a guerra, ele resolveu matar quase metade da vila. Ele está trazendo isso como piada, mas eu trouxe esse contexto e essa fala toda para você entender, porque esse é o meu principal ponto, e isso é o que me deixou putaço a primeira vez que eu assisti esse vídeo, e o que me fez fazer esse react, assim, a capacidade do Guto de não entender como tudo no mangá é exatamente sobre isso, é exatamente sobre essa questão, assim. Todo o mangá e tudo que ocorre em Naruto está relacionado a esse exato ponto. O que os shinobis fazem para manter a paz? O que acontece nesse universo para manter a paz? Se tu pegar o Naruto clássico, um arco que eu não gosto particularmente de Naruto, eu acho que é o mais fraco de todo o mangá, mas o exame Chunin, qual é a razão para existir um exame Chunin? Qual é a razão para você manter esse sistema? Qual é a razão para você ter essa prova? Eles literalmente falam: nós mantemos esse exame para vocês competirem, nós mantemos esse exame para ninjas entrarem em conflito, nós mantemos esse exame para manter a paz. Isso diz quase tudo o que o mangá coloca, quase todo o sistema e o funcionamento do universo dentro de Naruto segue um único propósito: manter a paz. Todas as coisas que shinobis fazem, todo o sistema de vilas, toda a divisão de Jubi, de bijus, todas as características e como esse sistema está colocado, teria apenas um propósito: manter a paz. Manter a paz é a coisa mais importante dentro do universo de Naruto. Assim, ele falou disso como algo relacionado ao Itachi, mas guerra é o fenômeno mais importante dentro de todo o mangá dentro de Naruto. Não é à toa que o mangá termina com essa grande guerra de uma escala nunca antes vista. Desde o primeiro capítulo, um dos elementos mais importantes que o mangá de Naruto tenta estabelecer é: guerra é a pior coisa do mundo. Guerra é aquilo que deve ser evitado a qualquer custo. Dentro do universo de Naruto, guerras são interpretadas como o momento mais dramático, a maior perda de vida humana, algo que deve ser evitado a qualquer custo. Se criam vilas, se fazem sacrifícios, se criam Jinchuriki, sacrifícios humanos, se criam shinobis, que são crianças, que são adolescentes, que sacrificam seus sentimentos e seus laços para proteger a vila. Por que se faz tudo isso? Por que existem lideranças como o Danzou fazendo tantas coisas cruéis?
Tudo isso apenas faz sentido e apenas ganha significado quando você entende. Tudo isso é para manter a paz. Tudo isso apenas faz sentido porque a alternativa seria guerra. E dentro do universo de Naruto, e dentro da forma que os personagens interpretam, guerra é a pior coisa do universo. Então sim, Itachi fez tudo o que ele fez e ele matou todo o seu clã para manter a paz. Porque ele tinha medo que acontecesse uma guerra. Dentro do universo de Naruto, esse é o fenômeno e esse é o ato que tem mais significado, assim. Mas o Guto acha o problema o Itachi ter feito o que ele fez para não ocorrer uma guerra. Sensacional. Um adendo nesse ponto que eu não particularmente entendi, apesar de não ser muito importante, que de onde o Guto tá tirando que os Uchiha eram 50% da vila? Eu não tenho nenhuma referência sobre isso. Eu nunca li isso no mangá. Eu nunca vi ninguém falar sobre isso na fandom ou em qualquer lugar. Nossa, os Uchiha são 50% da vila. Ele vai fazer essa afirmação várias vezes no vídeo e eu não tenho ideia de onde ele tirou isso, assim. Sei lá, os Uchiha talvez eram 50% da vila quando a vila começou, mas diversos clãs se uniram a Konoha, diversas pessoas sediaram a Konoha depois de sua fundação. Você não leu Naruto? Você não viu que tem uma dúzia de clãs dentro de Konoha? Tipo, Konoha nunca foi só formada só por Uchiha e Senju. Eu gostaria de entender por que tem dezenas de clãs e tem dezenas de famílias dentro de Konoha, mas Konoha era formada teoricamente por 50% de Uchihas. Eu nunca vi alguém falar sobre isso. Se ele tiver qualquer referência. Ele matou quase todo o poderio militar que Konoha tinha para que Konoha não ficasse fragilizada? Sim, ele tá trazendo de novo esse padrão que eu acho meio arbitrário, de nossa, era a maioria... Não, os Uchiha eram a maioria do poder militar, não, os Uchiha eram 50% da população, não, os Uchiha eram isso. Eu gostaria de uma referência para esses fatos que ele tá trazendo, mas ele em nenhum momento fala. Vamos lá, ele era horrorizado pelas guerras. E por isso ele foi lá, entrou na casa de todas as famílias, matou uma porrada de civil, matou criancinha, matou bebê, matou idoso, matou cachorro, Uchiha, tudo que tinha pelo caminho, ele foi e assassinou. Para evitar que talvez eles morressem numa guerra maior. Não foi por isso que ele fez nenhuma dessas coisas. Os Uchiha, eles iriam morrer, assim... É interessante esse argumento dele porque ele ignora muito do que o mangá apresenta para, nossa, eu vou trazer o problema da forma que eu quero, assim. O que o Danzo fez, ele ofereceu um ultimato. Os Uchihas estavam se revoltando contra Konoha, isso era um fato. Se os Uchihas se revoltassem, eles seriam aniquilados. Konoha teria que envolver todo o seu poderio para destruir os Uchiha, e todos eles iriam morrer. Esses são dois fatos. O Itachi poderia ele mesmo fazer isso antes que os Uchiha virassem uma ameaça, ou ele poderia deixar isso rolar e poderia criar esse problema muito maior. Nesse vídeo, ele faz muito uma coisa que eu acho super aleatória, que é um pouco estranho isso que ele faz, porque... ele está fazendo um julgamento moral das consequências do que o Itachi fez, mas ele está fazendo um julgamento moral como se ele estivesse falando das consequências, como se ele estivesse falando de algo que tivesse acontecido no nosso mundo. Tipo, ele está falando, nossa, os Uchiha, o que poderia ter acontecido com os Uchiha? Será que outras vilas não poderiam ter invadido? Ele vai trazer vários cenários, ele vai trazer várias características hipotéticas, ele vai trazer várias coisas que poderiam ter acontecido caso o Itachi não tivesse matado seu clã. É que nem quando uma pessoa, tipo, tem gente que fala, não, a moralidade de uma ação depende das suas consequências.
E tem muita gente que fala, ok, existem várias incertezas em relação às consequências de uma ação. Nós não sabemos quais são as consequências, quais são as causalidades e tudo que pode advir de uma ação no mundo real. Ele está trazendo essa questão de incerteza e de cenários alternativos para julgar as ações do Itachi e o que ele acabou fazendo. Ele vai fazer várias conjecturas. Mas o que ele não entende é que aqui nós estamos falando de ficção. Não existem cenários alternativos aqui. Não existem causalidades alternativas. Não existem sistemas de causas e efeito e consequências que nós não podemos conhecer em ficção. Em ficção tudo é estabelecido. Tudo apenas ganha significado e é compreendido conforme o autor coloca uma circunstância. Eu não acho que faz sentido você entender o dilema do Itachi, a moralidade dele, você pensar nessas conjecturas, você pensar nesses outros cenários, você pensar nessas incertezas e nessas outras coisas que poderiam acontecer. Em ficção, a causalidade, as consequências de uma ação e como uma determinada atitude devem ser interpretadas, a questão das consequências de tudo que se relaciona a uma determinada ação de um personagem. Isso é determinado pelo autor. Você tem um autor que literalmente escreve esse cenário, você tem literalmente um autor que define quais são as consequências, como uma ação deve ser interpretada, quais são os cenários e quais são as características que devem ser levadas em conta e que os personagens compreendem. Então, tipo, não existem cenários alternativos dentro de Konoha. Não existe como você pegar o que o Itachi fez fora do contexto da atitude dele. O conflito do Uchiha, a questão da decisão do Itachi, tudo isso se relaciona, tudo isso volta a uma decisão do autor. Isso apenas ganha uma coerência e existe dentro de um esquema, de uma construção do autor. Tu falar de outro cenário, tu fazer conjectura, tu pensar num cenário X, eu sinceramente não entendo o que se compreende melhor ao se fazer isso. Não sei se vocês entenderam muito bem, assim, eu tô dizendo que eu não entendo o que pensar em novos cenários, em alternativas, em coisas que poderiam ter acontecido agrega para se analisar moralmente uma ação. Pelo menos dentro de um mangá. Continuando. Para evitar que as vilas de fora fossem invadir Konoha porque estava fragilizada? Konoha está fragilizada agora porque ele destruiu a polícia militar, todo o clã Uchiha, que sempre foi respeitado, sempre foi visto como um dos clãs mais fortes do planeta inteiro. Agora ele inexiste. Significa que agora Konoha está fraca? Como eu disse, ele tá fazendo esses cenários. Nossa, ele queria proteger Konoha, mas Konoha estava fraca. Konoha poderia ser invadida pelas outras vilas. Nossa, um monte de outras coisas que poderiam acontecer. Nada disso importa. Como o autor delimita o conflito, como o autor coloca a controvérsia, o dilema que o Itachi viu, e as consequências desse ato, tudo isso é definido por autor. Não existem cenários alternativos, não existe Konoha, não existem outras vilas. Todas as consequências, todas as causalidades são determinadas pelo autor. Sinceramente, eu não entendo o que fazer esses cenários hipotéticos, fazer essas alternativas agrega a como se interpretar o que o Itachi fez. Masashi Kishimoto queria colocar um personagem em um dilema. Ou ele matava seu clã e aqueles mais próximos a ele, ou ele ia ver seu clã sofrer, morrer, seu irmão mais próximo ser perdido em uma guerra que seria muito mais catastrófica. Eu sei lá o que ver o dilema, pensar em outras consequências, pensar em outros cenários agrega para se interpretar o massacre Uchiha. Ele queria evitar que ele estivesse fragilizado, mas ele mesmo fragilizou e cometeu os próprios assassinatos e os horrores da guerra que ele temia que acontecesse. Isso me irritou pra caramba também, porque eu nunca vi alguém chegar tão próximo do ponto. Falar, então, o Itachi está cometendo crimes, o Itachi está cometendo assassinatos.
O Itachi está fazendo algo muito próximo à guerra para evitar uma guerra. Ele está muito perto da ideia central de Naruto, mas ignora solenemente isso. Assim, pro Guto, existe um pequeno conceito dentro de Naruto, eu acho que você não viu. Assim, o mangá discute muito pouco isso, mas é chamado de paradoxo do ódio. É chamado de paradoxo do ódio, porque em várias situações vocês têm personagens que eles querem proteger a paz, eles querem evitar a guerra, eles querem proteger seus laços queridos. Mas o que as ações dessas pessoas levam? Eles levam a sacrifícios, elas levam a perdas, elas levam a criar mais ódio, ela leva a criar mais conflito. Essa questão desse paradoxo, as pessoas buscam a paz, as pessoas querem proteger seu amor, mas por causa disso elas criam conflitos, elas fazem sacrifícios, elas acabam produzindo ódio, conflitos e até guerras. Sacrifícios são feitos em nome pela paz, calamidades, grandes assassinatos. Ou seja, você tem essa paz que ela é paradoxal. A paz dentro do universo de Naruto significa guerra, significa calamidade, significa assassinatos. Isso é a temática de todo o mangá. Isso é a maior característica, a grande problemática de todo o mangá. Ou seja, tu tá exatamente certo, Guto. Itachi cometeu assassinatos, Itachi cometeu crimes para proteger a paz, para evitar a guerra. É assim que o universo de Naruto funciona. O maior exemplo disso, o exemplo mais óbvio disso, dessa questão que o personagem que traz mais claramente essa questão desse paradoxo, é o Pain pro Naruto. É a primeira vez que o anime de Naruto diz claramente qual é a grande problemática do anime. O Pain fala pro Naruto, isso eu tô trazendo em linhas gerais, mas o Pain fala pro Naruto: ok, você quer se vingar de mim, você quer proteger sua vila, você quer proteger seus amigos, você quer proteger seu professor, você sente raiva de mim pelo que eu fiz, pela violência que eu cometi. Isso é justiça, você se vingar de mim, você buscar com seu ódio proteger seus laços, mas aí o Pain rebate: não, mas e os meus amigos? E a minha família? E o meu professor? Todos eles foram mortos por Shinobi de Konoha. Todos eles foram mortos por Shinobi de Konoha. Eu perdi tudo isso. Eu também tenho todo esse ódio em relação a vocês. Eu também queria proteger meus amigos. Eu também queria proteger meu sensei. O que eu deveria fazer em relação aos meus sentimentos? O que eu deveria fazer em relação ao meu amor? Aos laços que eu perdi? À vingança que eu quero ter? O que é a minha justiça? Ou seja, você tem esses dois personagens que eles estão buscando a paz, mas a ideia de paz dos dois significa ódio, significa eles irem atrás de outra pessoa, significa eles fomentarem mais ódio, significa eles criarem mais conflito. O Pain é o primeiro que traz essa problemática. A paz que os personagens de Naruto defendem, ela significa sacrifícios, ela significa o sofrimento de muitas pessoas, ela produz ódio, ela produz mais conflito. O ódio nasce do amor, do desejo de proteger. Isso é Naruto, essa questão de como será que nós podemos superar esse paradoxo? Como será que nós podemos proteger, conhecer outras pessoas, alcançar entendimento, produzir amor sem produzir mais guerra, sem produzir mais conflitos? Dizer que o Itachi produziu exatamente o que ele queria evitar é muito legal, mas isso é o que o universo de Naruto inteiro está reproduzindo. Isso é o sistema Jinchuriki, que nasceu para evitar guerras, mas cria conflitos, cria ódio. As vilas nasceram para se alcançar a paz. Nossa, as vilas e o sistema Shinobi foram criados para se criar a paz, para se criar entendimento, para proteger relações, mas o que acontece graças às vilas? Acontecem crimes, acontecem guerras, acontecem os próprios conflitos e o ódio que se queria evitar.
Ou seja, o universo de Naruto está preso dentro desse paradoxo, que as ações de Itachi demonstram, que tudo dentro de Naruto demonstra, essa questão do amor e do desejo de proteger, produzir ódio. Então, parabéns, Guto, você entendeu. Essa é a mensagem que Naruto quer dizer durante boa parte de sua duração, assim, muito bom. Faz sentido? Não faz. Sim! Não faz! Sim, não faz sentido! Essa é a questão! Esse universo está errado! Esse universo... Essa questão... criticar essa questão está errado! Essa questão é horrível! Essa questão prende as pessoas! Prende pessoas que querem promover a paz! Prende pessoas que querem seus laços! Prende pessoas que querem conhecer amor a produzir ódio! Itachi é um grande exemplo. Ele diz querer a paz, ele diz querer o melhor para as pessoas, ele diz querer proteger algo que é valioso para ele, mas o que ele produz? O que ele acaba fazendo? Ele acaba produzindo ódio, ele acaba produzindo sacrifício, ele acaba produzindo maiores injustiças. Isso é Naruto. Isso é a principal mensagem, esse é o principal problema e a temática de todo o Shippuden. Parabéns, Guto, não faz sentido mesmo. O universo de Naruto é contraditório, está preso num ciclo de injustiças, de guerras e conflitos. E essa é a história e a construção de todo o mangá. Eu fico muito feliz que você entendeu. Mas... こんな状況を作り上げた忍び。それを良しとする忍びとは何なんだ? Eu gosto que ele tá pegando essa cena porque ele fala que o Itachi é sempre tratado como um herói, mas especialmente pelo Sasuke, quando o que o Itachi está falando nessa cena é: o que o Itachi fez é inaceitável. A lógica desse mundo que decidiu sacrificar o meu irmão, que decidiu sacrificar o meu clã, isso é inaceitável. Eu vou me rebelar contra isso. É sensacional você pegar uma cena, você pegar essa cena do Sasuke, porque aparentemente o Itachi é tratado como herói durante o mangá todo. Mas... ainda mais se a gente considerar todo o passado de Konoha, que o Itachi era um jovenzinho esperto, era um jovenzinho estudado, ele sabia de tudo que aconteceu, ele sabia que o segundo Hokage promoveu várias... É só um adendo aqui, eu acho que o Guto deveria fazer o vídeo. A verdade não contada sobre Naruto. Uma bomba. Eu lançar uma bomba. Você sabia que existe um ciclo do ódio dentro de Naruto? Que a paz, a busca pela paz, a defesa do amor cria mais ódio, cria mais conflitos de uma forma paradoxal. Isso seria a revelação do século. A busca pela paz e defesa do amor cria ódio e conflitos dentro de Naruto. A verdade não contada. Mas, continuando. Várias políticas segregatórias para praticamente exilar o clã Uchiha, mesmo estando dentro da Vila da Folha, e sempre fomentou algum tipo de preconceito para deixar aqueles caras ali exilados, longe de qualquer tipo de poder político, longe de representação na alta cúpula das pessoas que tomam decisão. Sim, assim, se você não pegou muito que 2 gerações de discriminação com os Uchiha tem a ver com o Itachi e com a moralidade dele, se você não pegou a conexão, eu te perdoo, porque eu também não. Tudo que ele tá falando aqui é verdadeiro, assim. Os Uchiha sofreram preconceito, os Uchiha não puderam se tornar Hokages, os Uchiha foram sistematicamente discriminados e tratados de forma injusta por Konoha. Tipo, tudo que ele tá falando aqui é verdadeiro. Se a única coisa que ele quer fazer é mostrar que entre Konoha e os Uchiha eram o lado bom da história e eram as pessoas reagindo a décadas de tratamento injusto e discriminação, eu não discordo dele, mas sei lá o que isso faz diferença pro Itachi. Mesmo que uma geração, 2 gerações atrás, a vila era deles, metade deles, eles são metade
do poder que existia na vila? De novo, de onde tu tirou que os Uchihas são 50% da vila? Qual é a sua fonte para isso? Qual é a referência que eu poderia pesquisar aqui? Eu nunca vi alguém falar isso. Konoha é formada por dúzias de clãs. Konoha é formada por um monte de gente. Tipo, não existe quase nenhum Senju no mangá. Não falam nada do clã Senju ser particularmente poderoso hoje em Konoha. Mas supostamente ele é 50% da vila. 50% de Konoha é Uchiha, 50% é Senju. Tipo, o resto são os caras aleatórios. Os 1% da vila tem 90% dos personagens. Não, Goto. A Vila da Folha não é formada por 50% de Uchihas. Dúzias de outros clãs se uniram a eles depois. Sinceramente, eu não sei por que eu estou entrando nessa discussão. Ele vai entrar em toda uma discussão hipotética, ele vai entrar em todo um cenário inventado, ele vai entrar em tantos cenários alternativos sobre o conflito político do mangá que eu sinceramente eu não sei por que eu estou tocando nisso. A questão é, Naruto mostra muito pouco sobre o contexto geral de Konoha, sobre a política e sobre essa questão. Sabe por que ele não mostra? Porque isso não importa, porque não é sobre a questão de dominação Senju, ou sobre questão de, nossa, quantos Uchihas tem em Konoha. Essas características dessa política geral não importam. Mas ele vai fazer um monte de argumento, ele tem várias falas que são exageros, são completamente inventadas, são pegando algum contexto super vago do mangá e fazendo umas afirmações super extraordinárias sobre ele. Eu não sei de onde ele tirou. Então, para discutir a moralidade do Itachi, ele vai inventar o contexto e a situação política de Konoha nessa parte do vídeo. Mas aí os Senjus resolveram fazer uma oligarquia? Vocês ouviram aqui, pessoal? Konoha era uma oligarquia. Como eu disse, o contexto político de Konoha é vago. Assim. Os personagens falam, não, é uma democracia, você elege quem vai ser Hokage. Isso é dito no mangá, mas aparentemente Konoha é a primeira oligarquia eleitoral democrática que eu já vi. Essa é Konoha. Ele está pegando o fato que o mangá fala, teve discriminação e teve dominação Senju em relação aos Uchiha em Konoha. Ele está fazendo toda uma história, todo um contexto, todo um negócio inventado, toda uma fantasia, toda uma fanfic por cima dessas de umas 3 falas, de umas 3 linhas de diálogo. Eu não sei o que essa oligarquia é, eu não sei como Konoha funciona politicamente, e eu não acho que isso importa para a história de Masashi Kishimoto, porque se fosse super importante para a história de Masashi Kishimoto teria escrito sobre isso. Mas não, ele decidiu deixar o conflito político vago, porque as emoções dos personagens importam muito mais. Mas Guto tem toda uma análise política para mostrar como Konoha é uma merda. A gente tem ali o primeiro Hokage, que passa pro segundo, que é o irmão dele. Aí o segundo passa pro terceiro, que foi discípulo dele. Aí o terceiro treinou o Jiraiya e a Tsunade. A Tsunade virou a quinta Hokage. O Jiraiya, que era o escolhido para ser o quinto Hokage, treinou o quarto Hokage. O quarto Hokage treinou o sexto Hokage, que é o Kakashi. E o Kakashi treinou o Naruto, que é o sétimo Hokage. Tá tudo ali dentro de uma pequena cúpula que decide, que manda e desmanda na vila. Oligarquia aparentemente quando as pessoas que comandam um lugar, elas se conhecem, assim. Elas se conhecem meio remotamente, pelo visto, porque o cara que ele foi indicado uma vez, ele entra nessa linha do tempo como tá tudo dominado, é todo mundo relacionado pra dominar Konoha. É uma oligarquia bem diferenciada. Sei lá, se tu quer imaginar, se tu quer fazer um headcanon, se tu quer fazer todo um cenário, não deve ter algo rolando em Konoha por baixo dos panos, deve ter favorecimento, deve ter dominação Senju, deve ter discriminação.
sei lá, se divirta mais. O mangá não é sobre essas coisas. Esse contexto e esses detalhes mínimos que tu quer focar nesse vídeo, eles não dizem muito sobre nada do que está no mangá. Porque, sei lá, a democracia da forma de escolha de Hokage não é algo particularmente preocupante, não é algo que é particularmente importante para essa história. Mas aparentemente isso diz muito sobre o Itachi, sobre a moralidade dele, assim, o sistema político de Konoha. O Uchiha só queria algum tipo de representatividade do próprio povo, do próprio clã gigantesco. Queria alguém no poder, queria alguém ali junto dos conselheiros, podendo dar alguma sugestão, alguma coisa para ajudar na situação no geral. E por isso, todo... Eu não sei de onde tu tirou também o que os Uchiha queriam, assim. Eu não sei o que os Uchiha queriam exatamente. A única fonte, a única referência que eu tenho para o que os Uchihas queriam nesse contexto tem uma fala que uma conselheira fala sobre a questão dos direitos políticos dos Uchiha. Essa é a minha única fonte para entender esse conflito. Disso o Guto tá tirando que os Uchiha queriam conselheiros, os Uchiha queriam mandar, os Uchiha eram um clã grandioso que mereciam um lugar. Tu sabe que tu está extrapolando tudo que o mangá diz para considerações, para afirmações e consequências bem grandiosas sobre qual era a pauta Uchiha, qual era o conflito e os interesses envolvidos nessa situação. Eu não sei de onde você está tirando isso. Mas mais do que isso, o que me preocupa nessa fala toda é que meio que a justiça e a pauta dos Uchiha não importam. Isso é que eu quero que vocês entendam. Não importa se os Uchihas estavam certos. Não importa que os Uchihas foram discriminados. Não importa qual era a política de Konoha. Essa é a grande questão do massacre Uchiha. Com o massacre Uchiha, o Kishimoto ele busca representar uma situação e um conflito particularmente interessante, porque Konoha temia os Uchiha. Konoha tinha grandes desconfianças, não confiava nos Uchiha, temia o poder deles. Eles praticavam discriminações e não tentavam entender os Uchiha. A grande questão é, Konoha não queria entender os Uchiha. Konoha não queria se abrir. Konoha não queria ver o lado deles. Esse era o lado de Konoha no conflito. Já os Uchiha não queriam entender Konoha. Os Uchiha não queriam que Konoha, não queriam abrir entendimento, não queriam abrir um diálogo. Não estavam preocupados com as preocupações de Konoha. Os Uchiha tinham apenas os sentimentos deles, que nós fomos discriminados. Nós sofremos por causa de Konoha, nós temos esse ódio em relação a Konoha. O que você tem no conflito Konoha-Uchiha é os dois lados não enxergavam o outro, não buscavam por uma solução pacífica e não queriam entender o outro. Os Uchiha, eles não queriam entender Konoha e Konoha não queria entender os Uchiha. Então, qual foi a solução? Qual é a única forma de resolver esses conflitos? Se nenhum dos dois lados queria entendimento. A única forma era o conflito. A única forma era usar a violência, era subjugar o outro lado. Ou seja, os Uchiha, eles apenas queriam violência, eles queriam tomar o poder, eles queriam dar um golpe de estado. Eles queriam subjugar Konoha e Konoha queria subjugar os Uchiha. O conflito pela incapacidade dos dois lados de alcançar um consenso, de criar entendimento, de cooperar, virou um conflito que o mais forte define. Konoha, por ser mais forte, por ter mais poder, simplesmente esmagou e aniquilou os Uchiha. Essa é a moral e é isso que o mangá quer que você tire desse conflito. E o mangá não está falando que isso é justo. O mangá não está defendendo que Konoha estava certa ou que era justo em nada do que ele está falando. Ele está apenas dizendo era a conclusão inevitável, dado que tanto os Uchiha quanto Konoha abandonaram o diálogo, abandonaram a esperança e abandonaram entender o outro. Essa é a moral do massacre Uchiha. Todos eles, até as crianças, foram assassinados. Sim, os dois lados não enxergaram outra solução. Os dois lados
não entenderam como a gente pode conciliar, como a gente pode entender o outro. O resultado foi, todos acabaram assassinados, o lado mais fraco foi destruído. 俺の器はこのくだらぬ一族に絶望している。一族などとちっぽけなものに執着するから本当に大切なものを見失う。 Então, Não, é meio bizarro porque vocês estão vendo essa cena. Ele traz essa cena para entender, nossa, o Itachi era contra os Uchiha, quando isso não tem absolutamente nada a ver. O Itachi nessa cena, em relação à maioria das cenas de flashback que você pega dele, o Itachi está mentindo, ele está interpretando um papel, ele está mostrando para as pessoas, ele está buscando, por causa dos fins dele, por causa das missões dele, passar uma emoção, passar uma impressão. O Itachi é uma pessoa que ele não mostra quem ele é, ele mente, ele faz narrativas. Porque Itachi não matou Konoha porque ele estava do lado de Konoha, porque ele era contra os Uchiha, porque ele defendia o tratamento de Konoha. Isso não tem absolutamente nada a ver com a motivação que levou o Itachi a matar seus pais e a matar quase todos que ele conhecia, assim. É absurdo falar que o Itachi odiava o clã e que a questão de, nossa, eu era contra os Uchiha, isso foi o que motivou o Itachi. Continuando. a gente tem um brother que apoia e praticou o genocídio sendo tratado como herói dentro do anime o tempo inteiro. Sim! Naruto foi o precursor de Shingeki no Kyojin. Vocês ouviram aqui, galera. Pela forma como Kishimoto trata o Itachi, pela forma como Kishimoto glorificou genocídio, dá pra ver que Itachi foi o grande exemplo, foi a grande inspiração para Isayama criar o personagem do Eren. Tirando essa piada de muito mau gosto que eu fiz, a questão é, Itachi não é tratado de forma heróica o tempo inteiro no anime. Itachi é unicamente tratado de forma heróica por você, na sua mente. Eu não entendo aonde no anime Itachi é tratado de forma heróica. Isso tem um paralelo muito interessante com Eren, porque também é bastante na mente dos fãs, assim, que o Eren, esses assassinatos, esses sacrifícios são heróis, são tratados de forma heróica. No mangá e no anime de Shingeki não, mas os fãs fazem essas super bizarras interpretações sobre atos que são super maléficos para parecerem justificados. Olha ele com um Tira, olha o Eren com um Sharingan aqui também, renegando. Mas, continuando. O Naruto vai lá e fala, não, você não sei o quê. O Obito vai lá e fala, não, não sei o que. Não. O Sasuke, depois que descobre toda a história, fala, não, meu irmão não sei o quê, o peso que ele carregou. Esses exemplos que ele deu são muito bons. Vamos para eles. O Obito eu já expliquei, estava mentindo, queria que o Sasuke se importasse e entendesse o Itachi. Um ponto. Naruto. Toda a jornada do Naruto é uma negação ao Itachi. É uma negação a essa ideia de sacrifícios. É uma negação a essa ideia de abandonar laços. Isso que eu tô falando não é algo super abstrato não, tá? É literal. Você tem uma literal cena do mangá em que o Itachi, antes dele se sacrificar, ele vai falar com o Naruto. Aí ele diz, Naruto, tu provavelmente vai ter que se livrar do Sasuke. Ele possivelmente vai querer se vingar de Konoha e você vai ter que abrir mão dele, você vai ter que matar meu irmão. O que o Naruto responde a isso? Isso é bem a lógica do Itachi. Para alcançar a paz, você tem que fazer tudo pela vila, você tem que proteger a vila, esquecer suas relações e colocar a paz acima de tudo. O que o Naruto responde pro Itachi? Eu adoro o Sasuke, ele é meu irmão, eu me importo muito com ele. A paz que eu quero alcançar significa proteger o Sasuke, proteger o meu laço com ele. Eu ou vou alcançar uma relação, ou vou alcançar um entendimento com o Sasuke, ou eu vou morrer tentando. Isso é o que o Naruto representa. Uma pessoa que luta pela paz, protegendo os seus laços, se negando a fazer sacrifício, promovendo entendimento com seus antagonistas. Isso é o que Naruto representa. Alcançar a paz, protegendo as pessoas, protegendo seus sentimentos e alcançando entendimento.
Ou seja, Naruto é super fã do heroísmo do Itachi mesmo. Nossa, vou matar um clã. Sasuke também é um ótimo exemplo de, nossa, eu adoro o que o Itachi fez. Porque ele vai mostrar essa cena daqui a pouco também. Porque o Sasuke, ele nunca aceitou o que o Itachi fez. Ele nunca reconheceu como algo heróico. O Sasuke reconhece como um negócio monstruoso. O Sasuke nutre muito ódio. O negócio todo do Sasuke é que depois dele conhecer a história do irmão dele, depois dele entender o sacrifício, ele entende, ele sente muita empatia pelo irmão. Ele compreende o sofrimento do irmão dele. Ou seja, o Sasuke sente muito pelo que o irmão dele passou, mas ele nega a lógica disso. Ele nega o mundo Shinobi e a vila que causou esse sofrimento no irmão dele. A história é literalmente sobre o Sasuke literalmente odiando tanto o massacre Uchiha e o que ocorreu a ele e a seu irmão, que ele decide se vingar da vida inteira, assim. Isso aparentemente é um tratamento de herói que o anime dá pro Itachi. Sasuke é o mais comedido dentro dessa história. Ele fala, não, vamos lá, a vila fez sofrer, não sei o que lá, vou destruir a vila. O Naruto, tipo, olha só, ele carregou o peso nas costas de não sei o que, não sei o que, não sei o que. Sim, Naruto é uma pessoa que ele gosta de entender demais personagens. Ele é uma pessoa que ele pega até uns caras como Uchiha Obito, que é a pior pessoa do mundo, cometeu as piores calamidades e cometeu inúmeros crimes. Naruto é o tipo de pessoa que olha para alguém como Obito e busca entender, busca achar uma compreensão, busca criar empatia em relação a essa pessoa que cometeu atos horríveis. É realmente muito bizarro que o Naruto falaria que entenderia e falaria que, nossa, eu entendo o sofrimento do Itachi, eu sinto muito. É realmente muito absurdo isso. Tipo, isso é apenas quem o Naruto é, assim. O Naruto é o tipo de pessoa que pega o Pain, a pessoa que tinha acabado de causar a maior dor e o maior sofrimento a ele. Naruto é a pessoa que é capaz de... Não, eu não vou te perdoar pelo que você fez a mim, mas... eu não acho que odiar você, eu não acho que destruir você nos leva a nada. Eu quero tentar entender, eu quero tentar superar, eu quero tentar construir algo novo. Ou seja, esse é o personagem do Naruto. Não tem nada a ver com tratar o Itachi como herói. Ele carregou o peso nas costas de ter matado, talvez, centenas de pessoas. Era simples, ele poderia não ter carregado esse peso nas costas. Sim, era simples. Ele poderia não ter carregado esse peso nas costas. Sabe quem concorda com você, Guto? De novo, Uchiha Itachi diz: eu não deveria ter feito o massacre Uchiha, eu não deveria ter tirado essas pessoas, eu devia ter confiado nos meus amigos, eu devia ter confiado no meu clã, eu devia ter buscado ajuda, eu devia ter tentado entender as pessoas. Itachi Uchiha vai bem diretamente dizer: ah, então eu estava errado, o que eu fiz não protegeu ninguém e o que eu fiz é indefensável. Itachi vai literalmente dizer que ele estava errado e que as ideias dele, os atos dele partem de diversos erros que ele nutriu, mas... aparentemente ele está sendo endeusado e tratado como herói também. Por ele mesmo, assim, por falar, nossa... eu estava errado sobre tudo. Não matando centenas de pessoas. Sim, Itachi concorda, ele não deveria ter feito isso. Ele era tão inteligente? Ele tinha a mentalidade de Hokage aos 7 anos de idade? Mentalidade de Hokage. Qual que foi a mentalidade do terceiro Hokage? Falou, que pena, né? A gente vai ter que matar os Uchiha mesmo, né? Aí o Itachi foi lá e matou. Essa é a mentalidade de Hokage. Sim, essa é a mentalidade de Hokage. Eu fico feliz que você entendeu, assim. Eu já expliquei isso antes. Eu já expliquei o que mentalidade significa nesse contexto. Eu já expliquei. Mentalidade de Hokage é você colocar a paz, você colocar proteger a vila acima do seu clã, acima de seus laços. Você está disposto a sacrificar qualquer coisa pela paz e para proteger a vila. Isso é o que significa ser Hokage. Hashirama diz isso, e é exatamente a isso
a você estar disposto a fazer esses sacrifícios, a você colocar a paz, a você colocar a vila acima de tudo, que a frase mentalidade de Hokage se refere. Você está certo nisso? Ao falar o Itachi está tendo mentalidade de Hokage, o que o anime de Naruto está querendo dizer? Ele está criticando o Itachi, ele está criticando os Hokages e dizendo que é errado fazer todas essas coisas. Essa é a questão. Naruto, ao falar que o Itachi tem uma mentalidade de Hokage, ao mostrar que a paz que existe no universo, a vila que precisa ser protegida, Itachi mostra, não. Itachi mostra a lógica máxima do universo de Naruto. Você tem, Hokages dizem, nós vamos proteger a paz e nós vamos proteger a vila. Itachi mostra exatamente o que isso significa dentro do universo de Naruto. Isso significa estar disposto a sacrificar centenas de pessoas, estar disposto a abrir mão de seus laços, ignorar as pessoas, estar disposto a cometer calamidades, tudo isso pela paz. Ou seja, essa não é uma exaltação de Itachi, essa não é um elogio a nenhum Hokage, isso é uma crítica. Isso está mostrando claramente o fracasso dos Hokages. Essa frase ela vem de um contexto que é muito importante, que é Hashirama e todos os Hokages estão reunidos para discutirem o que significa ser Hokage, o que significa a nossa vila, o que é a nossa paz. Ou seja, nesse momento os personagens estão tentando estabelecer a história de Konoha, a história da vila e o que levou o Itachi a fazer essas coisas. Esse é o contexto dessa fala. E eu acho esse contexto super fascinante, porque quando você ouve o Hashirama, o primeiro Hokage, você descobre ele criou Konoha para manter a paz. Ele criou Konoha porque ele queria um lugar em que pessoas fossem capazes de encontrar entendimento, em que pessoas cooperassem. Konoha foi criada por quê? Para resolver os conflitos, para acabar com a guerra entre clãs, para se alcançar a paz, para que pessoas diferentes pudessem se unir. É por isso que Konoha foi criada, se unindo Uchiha e Senju. Mas esses ideais foram deturpados. Konoha não conseguiu ser coerente com essas ideias. O que ocorre com a fundação da vila é Konoha, a vila para de ser apenas um meio, para de ser apenas um método para se alcançar a paz, para de ser um método para se proteger seus habitantes, mas ela vira o fim. Sacrifícios começam a ser feitos, guerras começam a ser tratadas, conflitos voltam a existir, mas tudo passa a ser em nome da vila. Todos esses sacrifícios, todas essas mortes, todo esse conflito e esse ódio passa a ser defendido, passa a ocorrer em nome da vila, em nome da paz que ela deveria representar. Essa é a questão. Konoha é um pouco... Konoha e sua história é paradoxal, porque a vila é criada para alcançar a paz, a vila é criada para se alcançar entendimento, para unir as pessoas, mas a vila causa mais ódio, a vila causa mais conflitos, a vila causa mais da dor e dos sacrifícios que ela deveria evitar. O que Naruto está fazendo ele está sendo abertamente crítico dos Hokages, abertamente crítico do sistema que eles criaram e da forma como o mundo shinobi funciona, a paz que o mundo shinobi cria. Uma paz baseada em mortes, sacrifícios, em perdas de vidas de centenas, milhares, milhões de pessoas de shinobi. Então, parabéns! Você entendeu o que é ter mentalidade de Hokage muito bem. Destruir parte da sua vila porque eles não concordam com você no poder. Sim! É isso que significa ser Hokage. Se alguém vai contra a vila, se alguém ameaça a vila, você tem que colocar a vila e a sua proteção na frente. Entendi. Os Hokages são excelentes. Não, eles são ruins. A história de Naruto é uma crítica a esse sistema, é uma crítica ao mundo shinobi. Os Hokages não são excelentes, eles criaram o sistema Fares, são responsáveis pelo que o mundo de Naruto se tornou. Então, parabéns.
Você está pegando o Seren, que é feito para ser falho e é extensamente criticado por essas características, e você está usando como razão para ser irônico e debochado sobre os Hokages e sobre a vila. Então, parabéns. Agora, pra mim, de longe, o maior erro, a pior coisa que o Itachi fez, não que o genocídio não seja terrível, toda essa coisa, mas a relação dele com o Sasuke. Vamos lá, vamos pegar todo o panorama. Assim, eu não sei se eu deixei isso claro, mas eu não estou defendendo nada do que o Itachi fez aqui. Eu acho que o Itachi, ele errou em relação a tudo. Ele não deveria ter tratado o Sasuke como ele tratou, ele não deveria ter sacrificado seu clã, ele não deveria ter sacrificado todas as coisas. Primeiro ponto. Mas sabe quem concorda também que ele errou? Sabe quem também concorda e fala bem expressamente? Eu errei com você, Sasuke. Eu deveria ter te reconhecido. Eu deveria ter falado a verdade pra você. O que eu fiz te prejudicou, te causou dor, te causou perdas incomensuráveis e acabaram com sua vida. Tem um personagem que diz isso, que ele errou em relação ao Sasuke. Sabe quem é esse personagem? Se chama Uchiha Itachi. Uchiha Itachi vai concordar com tudo que você tem a dizer em relação ao Sasuke. Não é seu ponto. Nossa, Itachi é cruel em relação ao Sasuke. Não, é óbvio que Itachi é cruel em relação ao Sasuke. É um negócio imperdoável aquilo que ele fez. Mas você não está entendendo as razões do porquê o Itachi fez as coisas, o que essas ações, o que isso quer dizer dentro da lógica, dentro do universo de Naruto. E ao simplesmente descrever essas coisas, você está perdendo como o Itachi é extensamente criticado no mangá e não tratado como herói por todas essas coisas. A sua comprovação dos falhas do Itachi. Você já destruiu a vila, você já destruiu metade da vila, você já matou todo o clã, deixou apenas o seu irmão vivo. Qual que é a sua procedência? O que você faz? De volta a esse papo sobre metade da vila, por alguma razão, mas... Por sinal, vocês devem ter reparado, estamos gravando agora em outro horário completamente diferente. Mas... vamos voltar pro Guto. Vou pegar aqui meu irmão, pequeno, que me amava, que amava a vila, que amava todo mundo, era um garoto feliz, um garoto sorridente, queria ir pra escola, queria ficar mais forte, brincava, comia fruta, dava cambalhota, gostava muito de mim, gostava muito da família. Além dele ter o trauma de perder tudo isso, perder todos os seus familiares, todos os seus primos, toda a sua família, todas as pessoas que estavam em volta dele, que tinham ligação de sangue com ele, além dele perder tudo isso, eu vou parar na frente dele, torturar ele psicologicamente e fisicamente com o Mangekyo Sharingan, ficar colocando ele num negócio, num loop muito absurdo, vendo todas as mortes que eu fiz, vendo matar todas as pessoas que ele ama, para que ele entre em choque, para que ele fique no chão babando com uma crise absurda, e todo momento eu vou colocar na cabeça dele que ele não conseguiu fazer nada porque ele é fraco, porque ele precisa de ódio, ele precisa de poder, e ele só vai conseguir ficar mais forte seguindo um caminho de ódio. Assim, se tu quer falar que isso é algo extremamente questionável, que o Itachi está fazendo algo extremamente maldoso com tudo isso, eu acho que ninguém iria discordar de você. Eu nunca vi um fã do Itachi falar, nossa, o Itachi não fez nada de errado. Esse tipo de coisa que ele fez com o Sasuke é particularmente justificável. Mas essa ação do Itachi é um negócio que muito você precisa ver mais em prol dos fins que ele queria alcançar. Você precisa enxergar muito mais o Itachi a partir de quem ele é como pessoa e os fins que ele queria alcançar. O que o Itachi faz nessas cenas e na maioria das cenas do flashback dele ele quer manipular o Sasuke, ele quer controlar o Sasuke, ele quer que o Sasuke realize alguns fatos, realize algumas questões que ele acha necessário.
A relação entre Sasuke e Itachi é muito baseada em controle, é muito baseado em... O Sasuke, ele planejou a vida inteira do irmão. O que significa pro Itachi? Proteger, cuidar do Sasuke e fazer o melhor pro Sasuke. Isso significa planejar a vida inteira do irmão, controlar todas as ações, as decisões dele, traçar todo um caminho e toda uma jornada que é o que o Sasuke, que o Itachi considera melhor. Então, o que eu acho interessante sobre a relação dos dois não é nem, nossa, se era certo ou se era errado, mas a forma como o Itachi bem claramente ele faz esses papéis, ele cria todas essas narrativas, ele cria toda essa ilusão para o Sasuke. E o Sasuke segue um caminho predeterminado, ele está sempre na mão das ilusões, das mentiras do Itachi, para agir exatamente conforme o Itachi quer, é algo que eu acho muito interessante. Eu acho que muitas pessoas elas têm uma opinião um pouco errada porque eles acham, não, o Itachi salvou o Sasuke por amor, isso é uma relação de devoção, isso é uma relação muito carinhosa de cuidar do irmão. Quando eu diria que essa relação é extremamente cruel. O que o Itachi fez foi não apenas salvar e não matar o Sasuke, mas o Itachi fez com que o Sasuke fosse obrigado a seguir toda a ideologia, seguir aquilo que o Itachi considerasse certo. O Itachi, ele meio que força o Sasuke a seguir a sua ideologia, provar os valores do Itachi, provar todo o caminho de vida e as escolhas do Itachi. É isso que eu considero nessa relação. O Itachi tem muito um negócio que ele não reconhece as pessoas. Ele quer resolver tudo, ele quer resolver todo o ódio. Ele quer ele sozinho tomar todas as decisões. É isso que ele faz com o clã Uchiha. Ele decide por todo o clã e ele sozinho decide, eu vou resolver o conflito, eu vou lidar com todo o ódio e eu vou resolver o problema. Essa tendência do Itachi de se achar perfeito, tentar resolver tudo, não confiar nos outros, não reconhecer as outras pessoas e os sentimentos delas. É isso que o Itachi demonstra em relação ao Sasuke, é isso que é muito interessante. Você tem um cara que ele acredita tanto nele mesmo, ele não reconhece tanto a pessoa mais próxima dele, que ele tenta controlar a vida inteira do irmão dele. Se tu odeia isso, se tu acha isso péssimo, seja meu convidado, mas... Eu acho muito interessante essa dinâmica dos dois. Para, enfim, concretizar a sua vingança. Quer um plot maior de vilão do que esse? Sim, é um plot de vilão porque o Itachi é um vilão. Tipo, o que você está fazendo é, você está literalmente descrevendo o que o Itachi fez. E o que o anime fala que o Itachi fez. Mas você não computa que o Itachi está sendo criticado por isso. Você não computa que é textual. O Itachi está sendo tratado como vilão. Essas coisas deveriam ser registradas como trágicas, como negativas. O Itachi literalmente vai falar pra você, então Sasuke, eu te tratei super mal, eu fiquei te destilando ódio e eu fiz com que você abandonasse seus laços, eu estraguei a sua vida, assim. Não é super sutil a crítica de Naruto ao Itachi, é algo textual, é algo que o Itachi reconhece, é algo que você vendo os fatos, dá pra você entender os erros e que tem algo muito errado acontecendo por trás disso. Eu não entendo porque você não pode ao mesmo tempo reconhecer, nossa, o Itachi fez inúmeras coisas ruins e ao mesmo tempo Naruto está representando essas coisas como ruins e o Itachi ser essa pessoa malvada, ter todas essas ideias, ter todas essas atitudes controversas. Isso é muito interessante e isso é muito bom para a história de Naruto. Eu não entendo porque você não pode reconhecer que, nossa, o Itachi era essa pessoa falha que cometeu diversos erros, mas ao mesmo tempo você gosta dele, ao mesmo tempo você entende as decisões dele, ao mesmo tempo ele é um personagem compreensível com várias falhas, com vários defeitos de personalidade, com várias questões que ele não conseguiu superar e que fracassou na vida. Eu não entendo porque essa visão extremamente de julgamento, essa visão extremamente moralista dele
faz particular sentido pra falar do Itachi. Herói do quê? Mesmo que... Nada, herói de nada. Herói seu. Itachi é um herói pra você, eu acho, porque ele não é um herói pra Naruto e ele não é tratado como um herói dentro de Naruto. Se tivesse salvado a vila inteira, olha o que ele fez com essa criança. Ele não salvou a vila inteira, ele não salvou essa criança. Tipo, eu não sei se o Guto entendeu particularmente, mas a história do Itachi em relação ao Sasuke é uma história de completo fracasso. É uma história de o Itachi quer proteger o Sasuke, o Itachi quer fazer essas coisas porque diz, elas são essas coisas cruéis. O Itachi faz essas coisas cruéis, mas ele faz isso porque ele fala: isso é o melhor pro meu irmão, eu não tenho escolha, mas você descobre, isso não é o melhor pro irmão dele. Isso não ajudou o Sasuke, e isso não o livrou de ter ódio, de querer destruir a vila, de abandonar seus laços e tomar todas as decisões erradas. Tudo o que o Itachi faz para salvar a vila e para salvar o Sasuke fracassa. Não, Itachi não foi um herói que salvou a vila, e o que ele fez pro Sasuke é completamente errado, e Naruto deixa isso absurdamente óbvio. No momento em que ele fez isso com o Sasuke, deixando ele vivo, ele matou o Sasuke. Sim, é óbvio que ele matou o Sasuke, é óbvio que o Sasuke perdeu a personalidade dele. Aquele menino sorridente morreu ali e ficou apenas um corpo, uma máquina que estava pronta para fazer qualquer coisa que fosse necessária para conseguir mais poder. E ele estava ali no passado, botou toda aquela paranoia na cabeça do Sasuke, veio depois com ele um pouquinho mais velho para meter a mão na garganta dele e falar: ó, você é fraco, te falta ódio, consiga mais ódio, mate o seu melhor amigo, que aí você vai ter olhos como os meus e aí você pode me procurar. Assim, tem várias coisas que eu poderia falar sobre essa questão dos conselhos e o que o Itachi fala pro Sasuke. Porque se tu quer falar que o plano do Itachi não faz muito sentido, e se tu quer falar que a partir do que o Itachi faz, era muito provável que o Sasuke acabasse extremamente mal como pessoa, isso eu não exatamente discordo, e isso eu não culpo você por achar. Sim. Você precisa ter um pouco de lógica de anime para seguir esses conselhos do Itachi, para não ver qualquer problema e para achar: nossa, o Sasuke ia acabar extremamente bem graças ao que o Itachi fez. Eu concordo que esse é o tipo de coisa que não faz completo sentido. Eu diria que o anime faz um bom trabalho em você seguir o raciocínio do Itachi por trás do que ele está fazendo. Tipo, se tu quer entender, nossa, por que o Itachi fala pro Sasuke buscar vingança? Porque ele quer o Sasuke focado na vingança, ele quer o Sasuke focado nele. O que o Itachi quer? O Itachi quer o Sasuke focado nele, ele quer o Sasuke capaz de alcançar a verdade. Ele quer o Sasuke, que o Sasuke não entenda o que aconteceu e que o Sasuke viva para matar ele. O negócio que o pessoal não parece entender é que a própria ideia do Itachi era muito dar um propósito para o Sasuke viver esse tipo de situação. Você acabou de perder tudo. O Sasuke perdeu a família, perdeu seu irmão, perdeu todo o seu clã. O Itachi queria dar um propósito de vida para o Sasuke. O Itachi queria que o Sasuke não entendesse nada, não buscasse saber a verdade e ficasse focado nele. O Itachi queria que o Sasuke tivesse essa vingança. O negócio que o Itachi quer o Itachi, ele sempre se considerou errado pelo que ele fez com o Uchiha. Ele fala isso. Eu sempre me considerei errado, eu sempre achei, os Uchiha merecem uma vingança. Eu mereço morrer pelas mãos de um Uchiha. Ou seja, o Itachi utiliza o Sasuke como ferramenta, como meio para conseguir a vingança dos Uchiha, para ele ser mesmo julgado como pessoa. O que mais? Por que o Itachi leva tanto o Sasuke a buscar poder, a buscar força? Porque ele acha que pro Sasuke é melhor ter poder. Proteger o Sasuke significa garantir que ele seja poderoso, garantir que ele vá atrás de poder, garantir que ele se torne forte o bastante. Então,
Você tem todos esses objetivos do Itachi. Ele quer que ele não descubra a verdade sobre o massacre Uchiha. Ele quer que o Sasuke busque essa vingança e o mate. Ele quer que o Sasuke tenha poder. Tudo isso, pra mim, é bem interessante porque o que o Itachi basicamente está fazendo é ele está usando o Sasuke como um meio para obter seus objetivos. O Itachi basicamente ele usa o Sasuke como um meio. O Itachi ele faz todo um plano de vida para o Sasuke. Ele tem todos os objetivos que ele quer alcançar e ele usa o Sasuke como um meio para isso. Ele completamente desconsidera quem é o Sasuke como pessoa. Ele descarta vontades e os sentimentos do Sasuke. Ele quebra a relação dos dois. E ele usa o Sasuke como um método para obter esses objetivos. Eu acho essa relação e essas falhas muito interessantes. Mate o seu melhor amigo. Viva um caminho de ódio que você precisa odiar para conseguir força. 2 perguntas. Onde que o Itachi estava pensando que o Sasuke iria com essa didática? Como eu disse, eu não sei, eu acho difícil justificar, falar, nossa, o Itachi tinha um plano genial. Faz total sentido ele achar que o plano do Itachi, o plano final do Itachi basicamente era: o Sasuke vai me matar, o Sasuke vai matar vários membros da Akatsuki, o Sasuke vai ser mundialmente reconhecido como herói por isso, ele vai conseguir resolver seu ódio, o Sasuke vai conseguir, ele tem todo esse ódio, ele tem toda essa vingança, ele tem todo esse pesar sobre o seu clã. Ou seja, a ideia do Itachi pro Sasuke é ele seria reconhecido como herói, como alguém que caçou vários criminosos procurados. Ele resolveria a questão do Sasuke se vingar de Konoha e buscar vingança pelo ódio dele contra Konoha, graças ao massacre Uchiha. Tinha isso no plano dele. E a principal questão, e o que o Itachi queria resolver é: assim como ele, Itachi, ele viveu toda a vida dele pela Vila da Folha. Itachi colocou toda a vida dele para proteger a Vila da Folha, para proteger a paz da Vila da Folha. Itachi, ele se achava uma pessoa, ele se sacrificou, ele deu tudo pela paz, ele deu tudo pela Vila da Folha. Essa era a ideologia dele. Eu não importo, o que importa é a paz, o que importa é a Vila da Folha. Da mesma forma, tudo que ele queria, no fundo, era: eu quero que o Sasuke cresça e se torne alguém útil para Konoha. Todo o projeto do Itachi era o Sasuke crescer, ficar forte, se tornar um herói para se tornar alguém útil para a Vila da Folha, se tornar alguém que seria útil para proteger a paz, para proteger Konoha. Então, era isso que o Itachi queria com essa didática. E segunda pergunta, eu esqueci. Segundo ponto, isso é mentira. Guto mandando uma outra verdade não contada sobre Itachi. Guto mandou bem ao reconhecer: nossa, o Itachi estava mentindo pro Sasuke. Grande realização, Guto. Tudo o que o Itachi fala pro Sasuke é uma mentira. Tudo o que o Itachi conta pro Sasuke é uma tentativa de controlar o seu irmão. É uma tentativa de passar uma impressão. Tipo, como eu gosto de falar, se você interpretar o Itachi literalmente como ele faz em algumas situações, isso não faz qualquer sentido. Qual é a razão para isso? O Itachi, em todas as cenas, ele não está sendo honesto sobre o que ele pensa, sobre o que ele sente. Ele está cumprindo um papel. Ele está mentindo, ele está criando uma narrativa para o Sasuke. Tipo, a literal luta entre Itachi e Sasuke, metade dela é sobre Genjutsu, sobre o que é a realidade, o que são mentiras, o que são ilusões. Tipo, o texto da luta entre o Itachi e o Sasuke é literalmente, e a dinâmica dos dois é muito sobre: será que o Sasuke é capaz de ver além das mentiras, além das ilusões do Itachi? Esse é muito do conflito dos dois. Então, sim, Guto, Itachi está mentindo. Isso não é verdade. Itachi está buscando obter um efeito, está buscando manipular o Sasuke para algumas coisas, quando ele fala isso do melhor amigo. E quando ele fala tudo o que ele fala pro Sasuke.
Parabéns por reparar. O Itachi é extremamente forte, nunca matou o melhor amigo, não precisou seguir um caminho de ódio. Quarto Hokage, muito forte, não precisou seguir um caminho de ódio. Não sei quem, nunca precisou seguir um caminho de ódio. Ninguém precisou seguir um caminho de ódio em Naruto pra ficar forte, tirando... Ninguém precisou seguir um caminho de ódio em Naruto. Verdades não contadas sobre Naruto. Quinta verdade não contada sobre esse vídeo. Ninguém segue caminho de ódio dentro de Naruto. Assim, você conhece um pequeno personagem chamado Gaara? Gaara, pequeno personagem, assim, teve um pequeno arco no exame Chunin, aonde todo o negócio dele é que ele acreditava, não, eu sou forte porque eu sinto ódio. Eu sou forte porque, por eu odiar as outras pessoas, eu encontro a minha razão de vida, por eu manter esse ódio, por eu buscar matar outras pessoas. É assim que eu me mantenho forte. Pequeno personagem segue caminho de ódio, depois abandona esse caminho de ódio e percebe o que eu quero é relações, o que eu quero é encontrar amor. Eu sinto medo das pessoas e eu mantenho esse ódio porque eu tenho medo desses sentimentos que eu tinha no passado. Pequeno exemplo de personagem que segue caminho de ódio. Todos os vilões em Naruto seguem um caminho de ódio. É muito uma questão de... Naruto tem dois caminhos diferentes para se alcançar poder. Tem duas jornadas diferentes de duas pessoas. Naruto de um lado e Sasuke do outro. O Sasuke representa essa questão de eu vou me tornar mais forte por meio do ódio. Eu vou me tornar mais forte porque eu estou sozinho. Porque eu odeio as outras pessoas. Porque eu sinto tanta dor pelas relações que eu perdi. Pelo fato que eu tive pelo amor perdido. Você poderia dizer que ódio não é exatamente a melhor expressão para vários dos caminhos pelos quais personagens mantêm poder, mas ódio é um dos fatores principais dentro de Naruto. Bem, por que o Pain fica particularmente forte? Qual é o caminho dele? Ele fica forte porque ele odeia as outras vilas, porque ele teve essas outras perdas, porque ele perdeu a confiança em relações, no amor e na possibilidade de entender os outros. Ou seja, os principais caminhos para se alcançar em poder em Naruto são: ou você segue um caminho de amor, de buscar entendimento, de ficar forte ao proteger seus laços e manter seus amigos e proteger seus sentimentos. Esse é o caminho do Naruto. Ou você tem o caminho do ódio, que é representado pelo Sasuke, pelo Itachi. Que esses são pessoas que elas vivem sozinhas. Elas cortaram todos os seus sentimentos, elas cortaram todos os seus laços e elas vivem e elas ficam fortes graças a esse ódio, graças a essa melancolia, graças a essas perdas e esse amor perdido que se transformou em ódio. Obito representa isso, Madara representa isso, dezenas de personagens em Naruto passaram por um caminho de ódio mútuo. Onde se inventou que ninguém seguiu um caminho de ódio em Naruto? O Sasuke, por conta do Itachi, repara que todas as coisas horríveis que aconteceram com o Sasuke e a própria personalidade dele, perigosa, é por conta desse tratamento do Itachi. Ele desde criança só pensava na vingança, desprezou seus amigos em prol da vingança, se aliou a um criminoso internacional extremamente perigoso e de caráter definidamente ruim, por conta da vingança, entrou na Akatsuki, ajudou o Tobi, se tornou um terrorista, está procurado pelo mundo todo, por conta e por consequência da vingança que o Itachi fez ele procurar. Sim, eu concordo que, assim, eu não tenho uma discordância que o Sasuke foi extremamente estimulado e ele acabou sendo uma péssima pessoa por causa do Itachi. Eu não tenho nenhuma discordância assim. A influência do Itachi em relação ao Sasuke é enorme. A principal razão para a maioria das decisões do Sasuke é o Itachi. Isso eu não concordo, isso eu não tenho qualquer problema. E o anime é extremamente sincero e aberto em relação a isso, porque a ideia do Itachi era exatamente essa. A ideia do Itachi era manipular o Sasuke, era influenciar o Sasuke. Era levar o Sasuke às decisões que o Itachi considerava certas. Então, você tem o Naruto é bem crítico, porque o Itachi está literalmente fazendo lavagem cerebral,
planejando e controlando toda a vida do Sasuke. Essa é a narrativa dos dois e essa é a história. E é engraçado porque eu falei isso várias vezes, mas o Itachi literalmente fala: ah, então Sasuke, eu te fiz por minha causa você abandonou a vila, por minha causa você se juntou ao Akatsuki, por minha causa você se juntou ao Orochimaru. Tipo, eu fudi você e eu fiz você tomar decisões erradas. Então, tipo, se você acha que o Itachi foi uma má influência pro Sasuke e o levou a tomar decisões erradas, eu concordo, Naruto concorda e Naruto é extremamente aberto em relação a isso também. O Itachi fez com que o Sasuke jogasse a vida que ele poderia ter no lixo. Sim, ele fez. Tipo, esse é meio que o conflito, quando o Sasuke decide sair de Konoha. O arco final do clássico, Sasuke's Retrieval, é muito sobre o Sasuke escolher as relações, o passado e os laços perdidos dele, e ele jogar a vida dele fora. E o Itachi bem conscientemente fez com que o Sasuke tomasse essa decisão. E ele, mais do que ninguém, poderia ter evitado isso. Né? O zoinho aqui, Mangekyou Sharingan, o mesmo poder, o mesmo jutsu que ele usou ali, o mesmo genjutsu que ele usou para deixar o Sasuke vendo todas aquelas cenas horrorosas, poderia ter colocado umas imagens e apagado a memória do Sasuke, feito com que, sei lá, ele pareceu que veio um ninja estranho e destruiu Konoha, ou que veio um meteoro e destruiu todo o clã Uchiha, para aliviar o coração do menino. Mas não. Então, eu concordo que o Itachi poderia ter feito outra coisa, mas eu sei lá como isso poderia evitar, porque nisso o Guto está dando um peso enorme no Itachi ter falado coisas malvadas, ter falado coisas cruéis pro Itachi. O Guto está dando um peso enorme para isso, está esquecendo um pequeno detalhe da questão de o Itachi literalmente matou toda a família do Sasuke e fez o Sasuke passar pelas piores perdas do universo. Eu sei lá como o Itachi ser mais carinhoso, o Itachi mostrar uma ilusão feliz, o Itachi não ser cruel nessa cena. Isso poderia ajudar o Sasuke. E tem a questão de se o Itachi fizesse isso e se o Itachi não tivesse mentido pro Sasuke, era muito provável que o Sasuke ia acabar sendo morto porque ele odiaria Konoha. Então é bem óbvio porque o Itachi acabou mentindo pro Sasuke. É bem óbvia a razão para essa mentira e porque seria bem estúpido pro Itachi não falar pro Sasuke. Então, fui eu que matei o clã, mas... Não, ele fez questão e fez muito bem cada detalhe, cada movimento para jogar o coração dele nas trevas. Sim, essa era a intenção do Itachi. Esse era o plano dele. E foi isso que ele acabou fazendo, você entendeu? Gerando toda uma história dramática no passado de um garoto que só queria viver feliz com seus amigos e família. Sim, a história do Sasuke é trágica, é extremamente cruel o que acontece com ele, e o Itachi escolheu fazer coisas extremamente cruéis com ele. Sei lá, se você quer ter esse julgamento, falar, nossa, é imperdoável isso que o Itachi fez pra essa criança, ok. Eu considero a história do Itachi extremamente trágica, eu considero que ele foi colocado em dilemas e situações extremamente ruins, e mesmo nesse dilema ele escolheu extremamente mal o que fazer nessa situação, mas... eu sei lá o que você reconhecer que o Itachi fez decisões horríveis, isso te impede de ter empatia, de tentar entender, de ver essa situação conforme o Itachi colocou e tentar entender o que o Itachi estava fazendo. Eu não entendo o que isso te impede de ter alguma simpatia pro personagem. E lembrando que a gente está falando de Naruto, um mundo que tinha acabado de ter a Grande Guerra Ninja, onde milhares de pessoas pelo mundo e centenas de pessoas por Konoha perderam seus familiares. E mesmo assim, existem maneiras de se reencontrar, de poder subir, de ficar feliz de novo. O próprio Iruka era bastante traumatizado com isso e conseguiu se recuperar e hoje vive tranquilamente feliz, sendo o representante do pai do Naruto no casamento dele. Mas o Itachi não. Ele achou que seria razoável fazer seu próprio irmão, seu querido irmão,
o cara que ele quis proteger, que ele matou todo o clã, mas não matou aquele garoto, passar por todo esse sofrimento. Sim, é isso que eu gostaria que vocês... Ele está completamente certo. E o Itachi literalmente, isso é a ideia. O Itachi literalmente escolheu que o Sasuke não poderia conhecer felicidade. O Itachi literalmente escolheu um caminho de vingança, um caminho de ódio extremamente cruel. Como ele fala, existia uma possibilidade que o Sasuke poderia se recuperar. Toda a questão dele com o Team 7 no começo é que esses arcos do começo do Naruto são sobre o Sasuke vindo a fazer uma nova família, vindo a conhecer as pessoas do Team 7 e vindo a entender, nossa, eu posso conhecer amor, eu posso ter sentimentos, eu posso ser capaz de amar outras pessoas além da nossa família. Então, eu concordo. Com certeza era possível para o Sasuke ter outro futuro, era possível para o Sasuke conhecer amor, não seguir o ódio, construir uma nova família e superar o evento traumático que aconteceu a ele. E a intervenção do Itachi e as ações do Itachi são uma das grandes razões pelas quais o Sasuke não acaba saindo de Konoha, acaba tomando as decisões erradas e acaba escolhendo o ódio. Ele não está certo que a influência do Sasuke, o Itachi foi uma grande influência nas decisões erradas do Sasuke, mas... sei lá, eu não vejo muito... apesar de não discordar dele, eu não vejo muito o que isso significa para sua compreensão do Itachi. Você tem que ver ele como essa figura horrível, não redimível. Mas já está bem longo o nosso vídeo, então vamos às últimas palavras do Guto e a nossa conclusão. Por isso, se alguém quiser classificar o Itachi como um grande herói da Vila da Folha, um grande herói do universo de Naruto, pode fazer o que quiser. Mas não se esqueça que junto com os conselheiros, Danzo, o terceiro Hokage e toda aquela pataquada ali do meio, ele é um dos maiores vilões da história. Bom final para o seu vídeo e agora vamos dizer quais são meus pontos e o que eu quero que vocês tirem daqui. Eu não quero que vocês pensem que eu acho o Itachi um herói e que eu considero ele minimamente um herói, uma pessoa louvável. O que é a narrativa do Itachi, o que ela representa dentro do universo e da história de Naruto? Ela é um exemplo de uma pessoa que fez todas as decisões erradas, não protegeu nada e acabou fazendo as coisas mais horríveis ao tentar proteger o amor. Opa! Então, Itachi é um exemplo para não se seguir, de uma pessoa que cometeu todas as decisões erradas, cometeu os piores crimes imagináveis e estava errado sobre quase tudo. Essa é a questão, esse é o principal ensinamento que eu quero que vocês tirem daqui. Então... mas eu acho esses erros muito interessantes. Eu acho a narrativa do Itachi muito importante para a história de Naruto. Eu acho a narrativa do Itachi o melhor exemplo, o fenômeno mais significativo, a história mais dramaticamente relevante e mais pesada sobre os fracassos do mundo shinobi, a lógica da vila, a paz que o mundo de Naruto mantém, todas essas estruturas, toda a crítica de Naruto a esses determinados poderes, a esse sistema shinobi, a paz que é mantida graças a sacrifícios, a você cortar seus laços, a você buscar ódio e tentar resolver tudo sozinho. Toda a mensagem, toda a crítica e o problema do universo de Naruto é exemplificada de forma perfeita e é muito dramaticamente forte dentro da narrativa de Itachi. Por isso, eu considero o Itachi um baita de um personagem com uma história muito legal de se acompanhar, que agrega muito ao mangá de Naruto. Esse é meu julgamento sobre o Itachi e é assim que eu interpreto esses eventos. Então, isso é a principal questão que eu gostaria que vocês tirassem desse vídeo.
Espero que vocês tenham gostado da presente apresentação. Eu sei que vai sair um vídeo extremamente longo dessa conversa, mas eu espero que vocês tenham tirado algo de útil por aqui. E muito obrigado por quem está me assistindo até aqui. E é isso. Falou!